Olá, cervejeiros, meu nome é Matheus e eu estou aqui para falar sobre mais um estilo para vocês. E o estilo de hoje é o 3A Czech Pale Lager. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! Então essa é a série onde que a gente está falando sobre todos os estilos cervejeiros do mundo e a gente está usando como base o Guia BJCP de 2021, que saiu em dezembro de 2021. É a atualização mais recente que a gente tem no guia. Essa é uma série produzida pela Brau Academy em parceria com a cervejaria Campos do Jordão, que inclusive aqui vocês estão vendo os equipamentos do pub da cervejaria, que fica aqui no centro de Campos do Jordão. É uma bibloco de 250 litros, onde que a gente faz aqui nossos testes e a gente faz umas cervejas mais extremas que saem no mercado pela cervejaria Campos do Jordão. Se vocês quiserem conhecer, está aqui disponível no pub da cervejaria Campos do Jordão. Vamos falar então sobre a categoria 3, que é as Czech Lager. São 4 estilos. Até agora a gente falou, categoria 1 são as American Lager, né? American Light Lager, American Standard Lager. Falamos sobre a Cream Ale, que é uma Ale também. Falamos sobre a American Wheat, que também é uma Ale. Mas na categoria número 1 vai as cervejas americanas leves de massa. Na categoria 2, a gente falou sobre International Lagers. Foi a Pale Lager, a Amber Lager e a Dark Lager. Essa categoria 2 é uma categoria onde que existem estilos muito comerciais e de massa, onde que cervejarias de grande porte fazem muito as suas cervejas. A International Pale Lager, por exemplo, é um exemplo da Heineken, que é uma lager europeia que tem um amargor por volta de 20 BUs e é uma cerveja por malte. A Maus Beer, por exemplo, que tem no Brasil, talvez seja a International Dark Lager. Então a gente falou de cervejas um pouco mais leves, comerciais, mas a categoria 3 talvez ela seja um pouco mais interessante porque as cervejas tchecas são importantes no mundo. São importantes, primeiro, porque os tchecos são os caras que mais bebem cerveja no mundo. Vocês sabiam que na República Tcheca o consumo de cerveja por habitante é por volta de 150 litros por pessoa por ano? É o país que mais toma cerveja. Em segundo lugar, fica a Alemanha, por volta de 100 litros por ano. 50% de diferença, né? E a maioria dos países europeus que a gente sabe que bebe bastante, tipo os ingleses, os irlandeses, também ficam por volta de 90, 100 litros por ano. A gente tem a Austrália, que também fica por volta de 80, 85, e Estados Unidos, que também está nessa faixa. E o Brasil, quanto que o brasileiro bebe? O brasileiro bebe por volta de 60 a 65 litros por pessoa por ano. 1/3 dos tchecos. Os tchecos, então, são os maiores cervejeiros do mundo, né, em consumo per capita. Por isso que eles são importantes no mundo da cerveja, mas também eles trouxeram 4 estilos que têm muita importância, não só na República Tcheca, mas no mundo de uma forma geral. Quem de vocês nunca tentou fazer uma Bohemian Pilsner? Ou nunca tomou uma Urquell e falou, nossa, que cerveja fantástica, quero tomar de novo, ou comprou depois, ou tentou repetir e fazer uma cerveja dessa? Dos 4 estilos tchecos, com certeza, a Pilsen tcheca é a mais importante. Só que o vídeo de hoje a gente vai falar de uma versão dessa Pilsen tcheca mais leve. A gente está falando da Czech
Pale Lager. A Pilsen tcheca está no BJCP como Czech Premium Pale Lager, que é o próximo vídeo. Mas o estilo de hoje então, a Czech Pale Lager, qual que é a diferença dela para a Bohemian Pilsner? A mais famosa é a Bohemian Pilsner, mas a mais consumida é a Czech Pale Lager. E por quê? Porque ela é uma cerveja light. A gente não viu o estilo 1A, é a Light Beer, a American Light, que é uma Budweiser, por exemplo. A Budweiser vai 30%, 40% de milho e tem uma graduação alcoólica de 4,1. Na República Tcheca, as cervejas light são por uma malt. Então isso confere mais sabor para ela. Então a Czech Pale Lager ela é puro malte. Ela tem uma coloração um pouquinho mais intensa do que a International Lager, que é o estilo 2A que a gente falou, e que a American Lager, que é 1B, o estilo 1B. Todos eles são mais leves. A Czech Pale Lager ela tem uma coloração amarelo intenso a dourado intenso. Ela é uma cerveja que tem uma coloração dourada, fica beirando aí uma coloração amber. Amber é o avermelhado que a gente conhece. Mas ela é uma cerveja que ela é leve, ela é clara, mas ela tem um pouquinho de malte caramelo para elevar um pouquinho essa coloração. Isso vai dar um pouquinho mais de intensidade nessa cerveja. Todas as tchecas, na verdade, né? Elas têm mais intensidade de malte. E isso é importante, isso é o que caracteriza as cervejas tchecas. A Czech Pale Lager, então, ela tem, segundo o BJCP, de 3,0 de álcool a 4,1. A gente está falando aí de uma cerveja que tem, na média, tem seus 3,8 a 4% de álcool. Na média, ela fica por volta disso. É importante falar que eu fui lá para Praga e eu sentei num boteco uma vez e eu estava lá olhando o cardápio, por exemplo. Tinha 40 torneiras nesse bar. E aí eles classificavam as cervejas por OG, grau Plato. Então na primeira página vinha as cervejas mais leves. E aí o título dessa página era 10 graus Plato. 10 grau Plato a gente sabe que é uma OG de 1040. Isso dá para a cerveja uma graduação alcoólica de por volta de 3,6, 3,8. Então, eles classificam a cerveja por grau Plato, por intensidade. Tinha uma página com 11 grau Plato, 12, aí de 12 ia para 14, depois 16. Eles sempre traziam essa informação na descrição da cerveja. De todas as cervejas tchecas, a cerveja que é mais consumida lá é esse estilo que a gente está falando, a Czech Pale Lager. Uma cerveja menos alcoólica, por volta de 4% de álcool. Uma cerveja mais leve, aonde que o pessoal consegue tomar mais. Por isso que os tchecos também bebem bastante, né? Mas essa é uma característica do mercado tcheco que pouca pessoa sabe, né? Que é tomar uma cerveja com uma graduação alcoólica mais baixa. Os ingleses também são assim. Eles preferem cervejas de 3,8 a 4% de álcool, porque eles consomem muita cerveja. Já na Alemanha, as lagers lá têm 5% de álcool. 5 a 5,1% de álcool. Então essa é a característica do mercado tcheco, né? A Czech Pale Lager ela é um estilo mais leve, ele é o mais consumido em toda a República Tcheca. Tem uma coloração dourada, assim como a Bohemian Pilsner. Se você olhar no BJCP, a coloração da Bohemian Pilsner e da Czech Pale Lager, que é a versão light da Bohemian Pilsner, a cor é a mesma. A cor é a mesma. Então, podemos dizer que a gente tem duas Bohemian Pilsner na República Tcheca, uma com 5% de álcool, com uma graduação alcoólica um pouco maior,
e com o IBU por volta de 40. A Pale Lager, que é a versão light, ela tem a mesma coloração e o IBU cai um pouquinho, fica por volta de 30 IBUs, um pouquinho menos. Então a Pale Lager ela é uma versão menos alcoólica, tem por volta de 4% de álcool e tem 30 IBU na média de amargor. Mas no BJCP eles consideram de 20 a 35 IBUs. Só que na média fica por volta de uns 25, 30, né? Que é sempre o meio dessas faixas que o BJCP considera, de 20 a 35, então a média realmente é 25 e 30. É uma cerveja que tem uma certa lupulagem, né? Então, numa cerveja de 4% de álcool, 30 IBUs ficam evidentes. Na hora que você toma ela na boca, você sente o equilíbrio, né, da cerveja pende muito mais para a lupulagem do que para o malte. O BJCP explica que raros são os casos onde que esse equilíbrio pende um pouco mais para o malte. Mas acontece. Mas muitos deles pendem um pouquinho mais para o lúpulo. Tá? Então, é raro pender um pouco mais para o malte. Geralmente fica equilibrado e existem exemplares que pendem um pouco mais para o lúpulo, como é o caso da Pilsner Urquell. Então essa é uma cerveja leve que tem uma lupulagem intensa, uma lupulagem que aparece, ela tem uma certa complexidade de malte e essa complexidade ela se dá pelo uso de malte caramelizado e pela decocção também. Muitas cervejarias na República Tcheca ainda fazem decocção, coisa que na Alemanha isso tem caído em desuso com o passar do tempo. É uma cerveja que aceita um leve de acetil e aceita um leve esterificado. Uma cerveja que foi criada lá em 1842 por Joseph Groh, um alemão, que foi encomendado para ir para a cidade de Pilsen, na República Tcheca, para criar esse estilo. Já fizemos então a comparação de estilos. O Czech Pale Lager ele se aproxima muito da Czech Premium Pale Lager. Gostaram desse vídeo? Dê um joinha, se inscrevam no canal e nos acompanhem que toda semana a gente tem por volta de 2 vídeos novos para falar sobre estilos do mundo para vocês. Valeu, galera! Até o próximo, que é a Bohemian Pilsner.